Nós estamos no terceiro patriarca, Jacó, que se tornou Israel, mas alguns povos, você viu o surgimento de alguns povos aqui, e é importante você anotar em qualquer lugar, no seu caderno, na Bíblia, porque quando você for estudar outros livros, com outros professores do Antigo Testamento, e você lê sobre essas nações, você vai, eu aprendi aonde essas nações nasceram, e dá para entender como elas reagem, porque você entendeu o surgimento delas. Vamos recordar de duas, que você viu o nascimento e o surgimento delas? Foram os Amonitas e os Moabitas. Aonde que você viu isso? As duas filhas de Ló, quando elas embebedaram o seu pai, e tiveram esses dois filhos, que a partir desses dois filhos, duas nações nasceram, surgiram, os Amonitas e os Moabitas, que sempre deram dor de cabeça para Israel. Fora, aí vão ver mais povos que deram dor de cabeça para Israel, que são os descendentes de Ismael, porque Deus mesmo tinha dito, ele vai ser como um jumento, ele vai ser vizinho de Israel, vai estar sempre lutando contra Israel e contra outras nações. Então nós vimos aqui Moabitas, Amonitas, os árabes. Agora nós estamos diante de um outro povo, uma outra nação que vai surgir aqui em Gênesis, que são os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, o irmão gêmeo de Jacó. Jacó, ele sai de lá, da Mesopotâmia, e quando ele se encontra com seu irmão para se reconciliar, há um momento de uma pseudo-reconciliação. Da parte de Jacó, Jacó queria uma reconciliação. Aparentemente, Esaú aceitou essa reconciliação, mas ele ainda tinha muita amargura no coração. Ele, de fato, ele não perdoou totalmente o seu irmão, e ele foi, e ele se afastou do seu irmão, não teve comunhão com seu irmão, e a descendência de uma geração, de gerações de pessoas com o mesmo DNA de Esaú, que foi um DNA de amargura, de violência, são os Edomitas, outra nação que surge a partir de Esaú, os Edomitas. Os Edomitas, eles também vão morar vizinho a Israel. Hoje, quando você vai para Israel, os Edomitas, eles é a região onde hoje é a Jordânia moderna. Então, sempre vizinhos a Israel também, mas também deram dor de cabeça quando Israel está saindo, quando a nação de Israel está saindo do deserto, lá em Números 20, e para encurtar caminho, bastava passar ali pelos Edomitas, mas os Edomitas não abrem mão. Não vão passar por aqui, tá vendo? Tanto tempo depois, ainda a raiz de amargura, não vão passar por aqui, não vão passar por aqui. E a nação de Israel teve que fazer um caminho mais longo, porque os Edomitas não permitiram que passasse. E aí você vai ver esses nomes, Amonitas, Moabitas, Edomitas, árabes, e você vai se acostumar com essa nomenclatura e vai passar nos outros livros a entender o porquê da reação dessas nações. E nós chegamos, então, quando agora Jacó, Israel, conhecido como Israel, ele chega na Terra Prometida, e ali, como o terceiro patriarca, ele passa por um outro momento de crise. Não, eles não tinham sossego. Os patriarcas realmente tiveram uma vida de provas, de testes, e ali eles passam por a família de Israel, a família de Jacó. O mesmo, sempre parece que se repete. Existia uma competição familiar, e ali um ciúme. Lembra o ciúme de Abel e Caim? É a mesma coisa. Ali no meio dos filhos de Jacó tinha um ciúme extremo. Todos os filhos tinham um ciúme extremo de José. José por quê? Porque tinha uma razão de ser. Ele era o filho de Raquel, ele era o filho da esposa amada, e se tornou também o filho preferido. E esse filho preferido, Jacó, ele colocou uma veste especial nesse filho. Ele deu de presente para José uma veste colorida. Quando você pensa, eles tinham ciúme só por causa da veste colorida, só por causa de uma veste colorida. Não, aquela veste colorida significava que ele era o mais importante, que ele iria governar sobre os irmãos. O pai estava mostrando toda a sua predileção e colocando sobre José um peso. E ali os irmãos tinham inveja de José. E nós entramos agora numa etapa em que nós vamos ver a história de José. E a história de José, ela tem muito a te ensinar. Porque aponta o tempo todo para Jesus. Nós vamos ver para onde ela aponta para Jesus, mas ela mostra ali um desfecho, um final de um ciclo, o final do ciclo da era patriarcal. E vai ter um grande intervalo depois desse ciclo da era patriarcal. E ali, quando os irmãos têm inveja de José, o ápice, o pai manda que José vá até os irmãos onde eles estão fazendo o quê? A profissão da família, lembra? Todos os patriarcas tinham rebanho, a profissão, eles eram pastores. E ele é levado para os irmãos para levar mantimento para os irmãos, e nesse momento os irmãos se aproveitam e se livram de José. Eles colocam José no poço, eles simulam a morte para o seu pai acredita, quando eles levam as vestes de José rasgadas, cheias de sangue, o pai acredita que realmente ele foi devorado por uma fera, e ali está escrito que Jacó, não tinha quem consolasse Jacó, ele sentiu profundamente essa pseudo-morte de José, e assim mas José, ele não estava morto. José, ele foi vendido, ele chega até o Egito, e quando ele chega no Egito, nós sabemos que José, ele passa por etapas ali dentro do Egito. Jacó ficou na Terra Prometida, ficou em Canaã, acreditando que tinha perdido o seu filho. José chega com 17 anos no Egito, e existe um ciclo, todo um processo para acontecer na vida de Jacó. E eu queria que você abrisse agora a tua Bíblia em Gênesis 37, porque José, ele teve dois sonhos. No primeiro sonho, ele teve um sonho, no versículo 5, ele teve um sonho, e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram mais. E no sonho ele via, no versículo 7, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Esse foi o primeiro sonho. Quando ele contou, os irmãos ficaram furiosos e disseram: você está querendo dizer que a gente vai se dobrar diante de você, que você vai governar sobre nós? E aqui ele fala no segundo sonho, ele tem um segundo sonho, aonde ele conta: então lhes disseram no versículo 8 os irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E eles passaram a odiar. Mas no versículo 9 teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos. Presta atenção nesse sonho e nas etapas desse sonho. Sonhei também que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante mim. Nesse momento, até o pai dele fica bravo, dizendo: você está dizendo que eu e seus irmãos nos dobraremos diante de você? Mas Jacó, ele teve um entendimento básico. Ele achou que ele fosse o sol, os irmãos, enfim, fossem as estrelas. Mas esse sonho, o segundo sonho de Jacó, Deus estava tentando mostrar para José, que até a promessa, que é o primeiro sonho, que era ele reinar em vida, que essa é a promessa que a gente tem também, ia ter um processo, ia ter etapas. E esse sonho, o segundo sonho de Jacó, ele fala de etapas. Quais são as etapas? O sol, a lua
e as estrelas. Fala de 3 etapas. E foi literalmente isso que José, ele viveu no Egito. Ele viveu a primeira etapa que ele viveu 3 etapas antes que o sonho se cumprisse, ou que a palavra de Deus se cumprisse. A primeira etapa que ele passou, ele foi para a casa de Potifar. Então essa foi a etapa número 1, o sol. A etapa número 2, a lua, foi a etapa quando ele foi para a prisão. E a etapa número 3 foi quando ele foi para o palácio. Aqui é lógico que a interpretação de Jacó é a certa, os 11 irmãos se dobrando. Então ele e os irmãos se dobrando diante de José. Mas eu estou falando que aqui Deus aponta para 3 momentos, 3 etapas antes que se cumprisse a promessa de Deus. E esse processo que é complicado a gente entender que Deus continua no controle, mas Deus estava no controle da vida de José. O tempo, José tinha 17 anos quando ele recebeu essa promessa, assim como Davi também tinha 17 anos quando recebeu a promessa. Ambos, a concretização da promessa, tanto de Davi quanto de José, acontece aos 30 anos. Eles tiveram um tempo ali onde eles cresceram, onde eles se fortaleceram, onde eles tiveram experiência com Deus, porque eles não estavam preparados para reinar naquele momento. Faltava transformação, faltava maturidade. A gente vê José como um garoto imaturo que contava tudo que os irmãos faziam para o pai. Então ele precisava amadurecer. E esse intervalo de tempo foi o amadurecimento de José. Só que a história de José, ela aponta para Jesus o tempo todo. A primeira coisa, quando José chega no governo, quando ele sai da etapa casa de Potifar, prisão, e chega no governo, ali quando ele casa, inclusive, com uma mulher gentílica, ali ele recebe um nome. E esse nome é Zafenat Paneia, que é o Salvador do mundo. Ali já mostrava que José, a figura de José daqui para frente, já mostra tudo o que Jesus viria fazer. José é levantado como Salvador, como Zafenat Paneia, num momento em que havia uma aparente prosperidade, mas viria uma profunda crise. E ele recebeu sabedoria divina para ele fazer celeiros e guardar do tempo de prosperidade para que o mundo, quando o mundo precisasse, eles estivessem no celeiro de José. E na palavra de Deus está escrito que chegaria o tempo que o mundo teria fome de pão, mas não pão de comer, mas da palavra de Deus. E esse chegou o tempo. E Jesus é o que José aponta aqui, o Salvador do mundo. E os celeiros estão cheios para esse momento que o mundo está vivendo de crise. Os celeiros estão cheios de todo tipo de provisão, o descanso que falta, a paz que falta, a orientação para os problemas difíceis que nós estamos enfrentando. Enfim, a presença de Deus, de Jeová Shammah, é o que falta e que nesses celeiros está a provisão do mundo. E quando José também, ele mostra a figura de Jesus, aponta, é uma sombra de Jesus, quando fala aqui, e você viu a inveja dos irmãos. E você vê que os religiosos da época de Jesus tinham inveja de Jesus, tinham inveja do poder, da autoridade, das multidões que o seguiam. Jesus, assim como tudo começou, Bereshit, Gênesis começa na criação com a inveja de Satanás e a queda aqui também, e nós terminamos o livro de Gênesis com a inveja dos irmãos, querendo matar, ao ponto de querer matar o seu irmão José. E foi isso que aconteceu com Jesus. Aí os religiosos, por inveja de Jesus, o levam a julgamento para que ele morra. Ele incomodava, a unção que estava sobre Jesus incomodava. Claro que todo esse fundo vem de lá das trevas, mas o fundo da inveja, o fundo do ódio, vinha de lá, tinha uma origem. Mas foi isso que aconteceu com Jesus. Outro momento que aponta para o messiânico, para a visão, aponta para a tipologia, aponta para Jesus, é em Gênesis 45, como você vê no teu slide, inclusive nessa figura aqui, quando mostra aqui na segunda vez. Então José, ele manda, os seus irmãos têm fome, vamos lá por ordem para chegar nesse momento. A fome em toda a terra. José chega no governo, passaram-se 7 anos de prosperidade e chega o tempo das vacas magras, das espigas mirradas, e chegou e a crise não foi local, a crise foi mundial. Atingiu o Egito e a fome atingiu também Canaã, a terra prometida. E a sua família que estava lá em Canaã sabia que no Egito também estava seca, também estava fome, mas tinha uma diferença, tinha provisão no Egito. Então Jacó manda seus filhos até o Egito para buscar a provisão. Na primeira vez eles foram, só que eles levaram a provisão, mas não foi o suficiente para o tempo extremo, e eles tiveram que voltar de novo para o Egito. E nessa vez, quando eles voltam na segunda vez para o Egito para buscar a provisão, é nesse momento que José ele coloca uma taça nos sacos de mantimento dos seus irmãos para encupar os seus irmãos, para que eles tivessem a experiência que ele teve. Naquele momento era um tipo de vingança. Então, quando os seus irmãos ficam retidos por 3 dias, porque ali eles foram acusados de roubo, e eles ficaram retidos por 3 dias ali, quando José, eu quero que esse momento você leia, porque esse é um momento muito forte e que vai acontecer. É um momento em Gênesis 45, está escrito: então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E José ali abraçou seu irmão, que ele mandou buscar, seu irmão mais novo, Benjamim. Ele abraçou seu irmão Benjamim e se deu a revelar a todos os irmãos que ele era José. Mas quando que isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Para que momento isso aponta? Por isso não é só uma reconciliação familiar, um cumprimento profético para a vida de José, encerrando o livro de Gênesis, encerrando todo um ciclo. Não, isso aponta para Jesus, porque Jesus, ele veio e ele não foi reconhecido por seus irmãos. E quem são os seus irmãos? Os judeus. Ele veio no primeiro momento e não foi reconhecido. Pelo contrário, os religiosos, eles o rejeitaram, tiveram inveja dele e gritaram, bradaram: crucifica-o, crucifica-o. Quem crucificou Jesus? Vamos tirar um outro engano que existe. Quem crucificou Jesus não foram os judeus, foram os nossos pecados. Porque se você quiser ter essa linha de raciocínio, foram os judeus, que foi assim que o nazismo, ele trouxe a ideia: vamos matar os judeus que mataram Jesus. Não, isso é uma mentira das trevas. Jesus, ninguém matou Jesus. Jesus entregou a sua vida. E se você quiser dizer então quem matou Jesus, os nossos pecados, as nossas
iniquidades, porque ali tinha o governo, tinha o Império Romano, que foi a condenação, partiu do Império Romano. Tinha religiosos e a multidão que gritaram, sim, crucifica, crucifica. Então foram todos, e porque chegou o momento do cumprimento profético, e ele entregou a sua vida. Mas voltando para José, os judeus não aceitaram no primeiro momento a Jesus. Agora, haverá um momento em que ele se revelará, e esse momento está escrito em Zacarias. No final da grande tribulação, o Senhor vai se revelar, ele vai se mostrar, não para uma ou outra pessoa, como agora ele está se revelando, como nós falamos em aulas anteriores, através de sonhos para árabes, em sonhos para judeus que estão se convertendo. Ele vai se revelar de uma forma coletiva, como está escrito em Zacarias, e ele vai falar, ele vai se apresentar como Messias, sou eu, aquele a quem vocês tanto esperaram, eu fui traspassado, e os judeus vai cair naquele momento um espírito de temor, um espírito de súplica, como está escrito em Zacarias, vai cair sobre o povo judeu, e eles vão plantear como por um unigênito, e depois está escrito como o primogênito. Eles têm um entendimento de que o unigênito de Deus, que se tornou o primogênito de muitos irmãos, ele veio como o verdadeiro, que o Messias já veio, e eles agora só têm que aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Esse momento do abraço de José com os seus irmãos é muito forte, porque mostra um cumprimento profético na vida de José, mas um cumprimento profético que nós ainda vamos assistir, vamos contemplar, que é a restauração da nação. O Vale dos Ossos Secos aponta para um exército que eram ossos secos e espalhados e que ninguém dava mais nada por eles, mas diante de uma ordem de Deus, veio, eles se juntaram os ossos e foi criado tendão, pele, carne, enfim, o exército se tornou um exército, mas eles ainda estavam deitados. Essa primeira parte da visão do profeta já aconteceu. Em 1948, Israel, que era como um vale de ossos secos, que estava espalhado pelos 4 cantos da terra, Deus os juntou e os tornou nação novamente, e um exército nasceu de novo, o exército de Israel, em 1948. Esse cumprimento profético aconteceu. Agora falta a segunda etapa da visão do profeta Ezequiel, que é o Espírito ser soprado e esse exército se levantar. E assim, esse é o que está falando, que é o que vai aqui, nesse momento profético de José, é o que a gente está vendo que vai acontecer no final da tribulação, quando a nação de Israel vai ter um avivamento espiritual e vai reconhecer como nação a Jesus, não como indivíduos, individualmente, um ou outro se convertendo, mas a nação vai reconhecer que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. E nós chegamos ao final de Bereshit, ao final de Gênesis, onde nós aprendemos um percurso, onde nós viemos da eternidade, passamos pela criação, passamos por todas as dispensações, deixando a última dispensação, que é a dispensação da lei, para o livro de Êxodo, que nós vamos começar, mas nós entendemos, e no livro de Bereshit, grandes princípios, o princípio do dízimo, o princípio da aliança de sangue, o plano de salvação que começou a ser falado em Gênesis capítulo 3, e o Senhor foi revelando pouco a pouco para os patriarcas o plano de salvação, o plano de redenção, revelando Jesus, se revelando através dos seus nomes, se revelando através de cada passagem profética que nós paramos um pouco para nós meditarmos. E agora nós vamos, na próxima aula, para a nossa etapa no livro de Êxodo, onde nós vamos ver a dispensação da lei.